Olá, me chamo Rogério Gobi, sou diretor acadêmico do Centro Europeu e sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Universo Centro Europeu, Mundo dos Negócios. E hoje nós vamos tratar de gestão de empresas. E para tratarmos desse tema, nós temos um convidado muito especial, que é o Bruno Rogério Gobi, e os nomes aí já coincidem. Eu tenho a grata satisfação, a honra, o orgulho de dizer que é o meu filho. Então, mas hoje a gente está tratando aqui de temas profissionais. Muito bem-vindo, Bruno. O Bruno é advogado especialista na área do direito do trabalho, com especializações internacionais em direito constitucional, com especializações na área de compliance, e também faz parte do nosso time de professores dos cursos de gastronomia, e hoje, mais especificamente, a gente está tratando sobre o nosso curso de gestão de empresas. Então, o Bruno é responsável pela disciplina do Direito do Trabalho no curso de Gestão de Empresas, que hoje é o nosso tema. Bruno, seja muito bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Hoje eu vou te chamar de Rogério. Fiquei muito feliz com o convite. Da mesma forma, é muito orgulho fazer parte da equipe de professores do Centro Europeu há mais de 6 ou 7 anos. E é muito bacana a oportunidade também de falar um pouquinho fora da sala de aula sobre aquilo que a gente aborda ali nos nossos encontros no curso de gestão de empresas. Exato. Talvez, Bruno, seja assim, chover no molhado, né? Mas falar sobre direito do trabalho dentro da gestão de empresas são coisas muito intrínsecas, né? Não tem como você separar a relação trabalhista da relação do empregado, da relação do trabalho. Então, elas, como eu falei, são intrínsecas, têm que caminhar juntos. E isso é ensinado no nosso curso de gestão de empresas, e pode parecer um tema bastante árido, né, Bruno? Quando se fala em gestão de empresas, se pensa em CLT, um monte de normas, um monte de leis, temos lá consolidação das leis trabalhistas, 3 bíblias amontoadas, enfim. De que forma, Bruno, que você consegue levar um tema que, a princípio, tem essa aridez, de uma forma que seja uma forma assim, um pouco mais palatável, né, do que ficar estudando leis, né? Olha, aqui nós temos a lei tal, isso você tem que ter esse cuidado. De que maneira a gente consegue levar isso para o aluno de uma maneira mais leve? Você usou 2 palavras ali que eu acho que são essenciais. Primeiro, para descrever a relação do direito do trabalho e a relação do curso de gestão de empresas, né? Quando você fala chover no molhado e é intrínseco. Porque, de fato, a relação trabalhista para a gestão de empresa é quase que uma coisa só. A gente fala muito que era importante estudar, já no ensino médio, estudar direito constitucional, etc. E eu vou um pouco mais longe. Eu acho que conhecer direito do trabalho é um pressuposto para você ser gestor de empresas. E não só gestor de empresas, tá? Eu acho que conhecer direito do trabalho te ajuda também como um agente de transformação na sociedade. Mas aqui, como a gente está falando de gestão de empresas em específico, conhecer direito do trabalho, conhecer gestão trabalhista, é um pressuposto, uma condição que, se você não tiver uma noção, e não é básica, é um pouquinho acima do básico, eu brinco que não adianta você ter o melhor produto do mundo, ser revolucionário, se você não estiver preparado para lidar com as leis trabalhistas. Uma ação trabalhista, a primeira ação que você receber, pode ser que não te quebre, espero que nunca quebre nenhum dos nossos alunos, mas ninguém gosta de começar com uma ação trabalhista. E aí, quando você me pergunta como é que você faz isso para ficar mais palatável, né? Eu falo que é culpa do Centro Europeu. O Centro Europeu tem uma forma, eu acho que no curso de gestão de empresas, pelo menos, a maior parte dos professores do Centro Europeu, e eu já começo a aula falando isso, eu não sou professor, eu sou advogado.
Eu ganho dinheiro sendo advogado, meu dia a dia é advocacia. Eu venho para o Centro Europeu não para ser professor, eu venho para o Centro Europeu para contar de uma forma didática, de uma forma estruturada, no tempo e espaço, com material de apoio, com embasamento, mas eu venho contar algumas situações que eu vivi. Então, eu não estou lá falando sobre o artigo 3º, os requisitos do vínculo. A gente aborda isso também, mas eu abordo de uma forma prática. Trago muitos processos que eu atuei, trago matérias, trago assuntos que estão acontecendo no momento da aula, procuro sempre, às vezes na própria semana aconteceu alguma coisa, eu trago aquele assunto, e encaixar aquele assunto no espaço-tempo da nossa disciplina. A nossa disciplina, nós temos alguns encontros, a gente faz toda a jornada do empregado. Vamos contratar um empregado, o que eu preciso saber? Quais são os tipos de contrato de trabalho? Vamos tratar sobre vínculo, vamos tratar sobre tipo de contrato, vamos conviver com esse empregado. Quando a gente convive, a gente fala de hora extra, a gente fala de insalubridade, a gente fala de assédio. Só te interrompendo, fazer uma imersão do empreendedor, do empresário, um pouquinho nesse mundo trabalhista, para ele se desconectar daquela situação, ou talvez daquele chavão, né? Isso você vê com o meu advogado. E às vezes, quando ele falar isso, ver com o meu advogado, pode ser um pouquinho tarde demais, porque ele já tomou uma decisão errada, né? E agora o advogado, mas é para isso que vocês existem também, né? Para resolver os problemas, mas aí a gente vem vamos fazer um recorte, né, para a questão preventiva do direito do trabalho, que eu entendo também como empresário, e com certeza você como advogado especialista nessa área, no sentido de educar esse empresário para que essas situações não cheguem até o escritório de advocacia já com meio caminho andado errado, né, para você ter... É mais ou menos isso, passa por um processo educativo. É exatamente isso. Essa é a palavra-chave, prevenção. Nos nossos encontros, a gente trata sobre prevenção. O direito do trabalho, em específico, a gente pode dividir ele em 2 grandes campos, né? A gente tem o preventivo, e aí o exemplo que eu uso, que pode ser bobo, mas posso demitir uma mulher uma mulher gestante, uma mulher que está grávida? É um lugar comum, as pessoas sabem que não. Isso é prevenção, é informação. A partir do momento que eu demito a mulher gestante, a tendência é que ela ingresse com um processo, porque aquela demissão é nula. E aí asteriscos. A partir do momento que ela entra com ação, você fica limitado à atuação no processo. Bruno, hoje, eu sou um advogado com foco em preventivo. Então, o que eu trago para a aula nada mais é do que educação. Educar o empregador para que ele não precise de um advogado. Para que ele tenha conhecimento suficiente, ferramenta suficiente para que ele tome as decisões dele, com base naquilo que ele viu em sala de aula. É lógico que pode acontecer ele precisar de advogado, e se ele precisar de advogado, ele vai ter informação suficiente para conversar com esse advogado, não no mesmo nível, mas não sendo um leigo total. Ele não vai falar... Nenhum aluno meu pode falar, eu não sabia que eu tinha que fazer tal coisa. Sabia? Porque nos encontros a gente trata sobre os principais temas de uma relação de emprego. Exato. Então, se algum dia ele precisar falar com um advogado, ele já sai ciente de que se ele errou, ele tomou aquela decisão de assumir um risco, por exemplo. Certo. Agora, também é importante, né, Bruno, a gente frisar, porque existe aquelas máximas, né, sempre tem que ter o culpado, ou a culpa é do empregado, ou a culpa é do empresário. Então, quando se fala de direito do trabalho, é onde eu falo do cuidado, porque os direitos não são somente do empregador, né? Ele tem obrigações, como o colaborador também tem as suas obrigações, mas tem direitos também do outro lado. Então, isso é importante que a justiça mostra isso, né? Que está lá a estátua da justiça com os olhos vendados e com a balança que ela não pode pender nem para um lado e nem para o outro. Então, é importante que tenhamos também esse olhar sob o olhar do empregado, não somente do empregador, que ele também tem os seus direitos.
Esse é um ponto sensível, Rogério, porque você falou ali da imagem da Themis, né, da justiça, que ela é cega, Obrigado é a balança. pela Themis, esqueci do nome. Mas esse eu só trago em aula também, e é uma história curiosa, não é uma história, mas é uma realidade. Em 2018, quando inicia-se a reforma trabalhista, o presidente do TST na época, que é um dos pais da reforma trabalhista, da parte legal da reforma trabalhista, a frase que ele usa é, abre aspas, fecha aspas, a balança da justiça está pesando para o lado do empregado. O que ele quer dizer? Que a justiça, que a proteção ao empregado, que é uma proteção, é um princípio do direito do trabalho, ele não estava mais cumprindo a função social. E esse é um ponto, esse é um desafio que a gente trata em sala de aula, e é um desafio do empregado, do empregador e do empregado também, porque essa justiça protetiva, ela vem lá de 1940, a nossa CLT é de 45. Então esse espírito protetivo, ele vem lá de trás e ele está causando reflexo até hoje. E aí vem a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, para o presidente do TST, e o TST, eu não quero falar de juridiquês, mas é a instância superior aí no direito do trabalho. Se o presidente do TST diz que o tribunal dele está pendendo para um lado, alguma coisa está muito errada, né? A justiça do trabalho, como você disse, ela tem que estar equilibrada, todas as justiças. Toda a justiça, exato. E nesse contexto vem a reforma trabalhista, vem uma série de mudanças para tentar equilibrar essa balança. Perfeito. E já adiantando um tema que eu iria conversar com você, sobre essa questão da reforma trabalhista, né? Nós tivemos aí uma reforma recente, 2018, e ela veio para melhorar um pouquinho essa relação, né? Ou talvez até esse balanço. E há quem diga que veio para favorecer o empresário. Eu também não vejo dessa forma. A minha ótica, o meu olhar, é que ela veio favorecer as relações trabalhistas para poder gerar mais emprego, gerar mais renda, gerar mais liberdade nessa relação. Eu não sei se essa minha análise ela está correta. Ela não está errada. Eu acho que não dá para chamar de favorecimento quando você equilibra. Quando equilibra, exato. A reforma e aí eu volto a falar, né? A nossa CLT, as nossas leis trabalhistas, elas são de 1945. É impossível quem criou a lei trabalhista em 45 imaginar o que aconteceu em 2024. Então a sociedade mudou. A sociedade mudou, o mundo mudou, e hoje a gente tem inúmeras relações de trabalho que não são previstas na CLT, porque não tinha, como Getúlio Vargas falar que em 2020 existiu o Uber, por exemplo, que é a uberização hoje é a grande polêmica no direito do trabalho, porque é uma forma, um modelo de trabalho que a lei não explica. E a reforma trabalhista, ela tem inúmeras críticas à reforma trabalhista, mas o espírito dela é maravilhoso, porque é a única grande atualização que nós temos na lei trabalhista desde 45. A gente tem atualizações individuais, atualizações específicas, mas a grande atualização que nós temos na CLT é a reforma trabalhista. E precisava. Não veio para favorecer o empresário, ela veio para adequar a lei à realidade. Então, a reforma trabalhista ela regulariza a questão de prêmio, que isso é uma coisa que a gente escuta muito de cliente. Eu quero pagar mais para o meu empregado, mas eu não consigo, porque se eu quiser pagar mais para o meu empregado, não é só os R$100, R$200, R$1.000. É R$1.000, mais uma carga de 50%, 60%, 70%. Exato. Então, o prêmio já existia na CLT, mas a reforma trabalhista ela tem muito êxito em aparar algumas arestas e regularizar, melhorar a forma de pagamento do prêmio, que é uma forma do empregador poder pagar mais para o seu empregado, porque o empregador ele quer ser competitivo. Então, todo empregador, para ser competitivo, a primeira saída é dinheiro no bolso do empregado. Além de, claro, um outro arcabouço de soluções, mas dinheiro é, no final das contas, o ponto mais importante. Mas ele precisa pagar isso de uma forma racional. Não dá para o empregador pagar sem pensar no custo que isso vai ter. Então, a reforma trabalhista tem esse mérito, por exemplo, especificamente no prêmio, de corrigir alguns pontos para facilitar o pagamento do prêmio. Aí isso é favorecer o empregador? Não, isso é favorecer uma relação de trabalho equilibrada. Me corrija se eu estiver errado, Bruno. A reforma foi
18 para 19, né? 17 para 18. 17 para 18. Então, ela já não é mais tão recente. E você, como advogado, nos escritórios onde você atua, eu sei que você atua num grande escritório, e o empregador, ele entendeu a reforma trabalhista para poder, uma palavra não é usufruir, né? Para poder fazer a coisa certa dentro daquilo que lhe é direito. E a pergunta também vale para o empregado. O empregado entendeu essa reforma trabalhista? Muito boa pergunta. Não. Nenhum e nem outro. Assim, o que é a minha opinião sobre isso, tá? Tem dois tipos de empregador. A gente pode falar do empregador, o empregador gigante, a indústria, a fábrica. O empregador gigante, ele estava acompanhando a reforma trabalhista desde o princípio dela. Então, quando a reforma veio, esse estava preparado, esse aprendeu a utilizar. Então, a reforma trabalhista, por exemplo, ela prevê... nunca, historicamente, a gente pôde reduzir o intervalo entre a jornada, o intervalo de almoço, a menos de 1 hora, para jornadas de 8 horas, por exemplo. A reforma trabalhista autoriza isso. Uhum. Então, o empregador que queria reduzir a jornada, o intervalo entre a jornada, quando a reforma saiu, ele não se aproveitou, ele usou um mecanismo previsto. Agora, esse é o empregador que está atento à legislação, que está atento à novidade. O que eu percebo no empregador de pequeno e médio porte que não faz aula comigo, que não faz centro europeu, porque o aluno que faz centro europeu sabe disso, é um grande desconhecimento da lei. Se alimentar de informação no diz que me diz, que se alimentar de informação que às vezes chega, só e você não necessariamente vai atrás. Então, ele tão pouco sabe da reforma trabalhista e tão pouco sabe da CLT efetivamente. E o lado inverso, o empregado? Mesma situação. O empregado, na verdade, ele parte do pressuposto que ele tem direito, né? O empregado, ele é um pouquinho mais sensível, porque nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Ele está protegido pela CLT, e dentro da CLT ele tem os direitos que foram previstos conforme a lei. Outra pergunta, Bruno. Quando se fala em conformidade no segmento empresarial, e aí você faz um recorte para o olhar dentro do direito trabalhista, as conformidades, elas são um sinônimo de compliance dentro das empresas? Eu diria que o compliance é um braço da conformidade. Certo. A conformidade ela não pode ser um conjunto de papéis dentro de uma empresa. Não pode ser lá um livrinho, um código de ética e pronto. Eu entendo que a conformidade ela é um espírito na empresa. Ela não é só um papel que você lê e pronto. A conformidade está presente em absolutamente tudo na empresa. O empregado, quando a empresa leva a conformidade como um espírito, o empregado sabe que as decisões que a empresa toma estão dentro da legalidade. Por que eu digo isso? Porque não raro as empresas criam um código de ética e pronto, acho que ok. Então eu estou... Colocou na parede, fiz regulamento interno e pronto. Não é isso. É o espírito, é a presença. É o espírito, né? É você instilar aqueles valores dessa conformidade para os empregados. Isso. E eu diria até, eu tive algumas experiências também na minha vida empresarial, de você criar essas conformidades a 4, 6, 8 mãos. Comitê. Né? Fazer o comitê onde você tem a participação do colaborador. Eu, particularmente, não gosto muito da palavra empregado, né? Mas do colaborador para criar estas conformidades, então, a 4 mãos. Partindo para que ele possa comprar essa ideia. E comprar e ajudar a construir a ideia. Ajudar a construir, né? Exatamente. Eu brinco que, por exemplo, o assédio moral é um assunto que é bastante comum ali, né, quando a gente fala de conformidade. E a linha é muito tênue, né, entre aquilo que eu acho que não agride e aquilo que agride. Então a empresa ela não pode ter o benefício da dúvida. A empresa ela tem que reciclar o seu empregado. Por exemplo, pitoresco, mas apelido dentro da empresa. Eu sou um advogado que eu recomendo que a empresa desestimule a utilização de apelido dentro da empresa. E isso é através de um braço de conformidade. Você vai fazer treinamento com os seus empregados. Semestralmente você vai chamar alguém para conversar lá
sobre... Exatamente, eu queria comentar com você. Não basta, mesmo que os empregados, os colaboradores participem da construção, mas existe turnover, né? Existe rotatividade. Aquele colaborador que acabou de entrar, ele precisa saber de quais são essas conformidades, Isso. Como é que a empresa funciona. Então, essa forma de comunicá-la tem que ser constante. O ideal é quando você contrata um colaborador, você vai fazer no onboarding do emprego desse colaborador, você vai fazer um treinamento, uma série de treinamentos, um deles é a política de conformidade da empresa. E aí dentro dessa política você vai ter várias ramificações. Recebimento de benefício, por exemplo, benefício no sentido de presente, isso é um ponto também bastante específico, mas comum. Empregado que trabalha com compra. Então ele tem um fornecedor lá que gasta com aquela empresa e aquele empregado que faz a compra, que é o meio de campo, ele gasta 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, e para o fornecedor está maravilhoso que o Rogério compre de mim, eu sou fornecedor, o Rogério compra de mim. Então todo final de ano eu dou uma lembrança para o Rogério. É super importante que a empresa do Rogério tenha uma política para o que o Rogério pode receber. Isso está dentro das conformidades. Isso é a cristalização da conformidade. Porque o Rogério pode receber uma cesta de Natal? Ok. E a gente teve um caso concreto, real, que o fornecedor deu uma passagem para Disney para o Rogério e para a família do Rogério. E aí, será que isso é conformidade? Não me parece, porque pode ser que... Eu não acho que naquele caso teve uma fé em específico, mas o Rogério tem um benefício próprio. E aí o Rogério pode ser que ele dê preferência para aquele fornecedor, enfim, a empresa tem que prever isso. Perfeito. Esse é um tema que a gente... Os nossos podcasts têm uma duração de 25 a 30 minutos, mas esse é um tema que nós poderíamos ficar aqui tratando dele. Esse né, aqui tem que ser o episódio 1. A gente tem que fazer uma série de episódios aqui. Das conformidades, da parte do compliance, o que é assédio, o que não é assédio, porque hoje essas relações trabalhador e empregado, elas andam assim muito no fio da navalha, né? E aí é o papel de vocês, do preventivo, né? De estarem presentes com o empregador, com o empresário, no sentido de estar constantemente educando, informando, orientando para que a empresa não viva de sobressaltos, né? Poxa, eu não sabia que isso tinha esse enquadramento, né? Uma redução do horário de refeição, a entrega de um presente, o uso de um apelido que pode se caracterizar bullying. Então, a gente... É natural, né? O outro dia eu estava com um consultor aqui, nós falamos sobre mudam os territórios e nem sempre mudam os mapas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento à geografia da coisa, para poder fazer com que os mapas fiquem atualizados também, né? É exatamente isso. Eu falo para os meus alunos. Eu sei que a realidade do empresário é difícil. A gente sabe que o direito do trabalho é um dos desafios. A gente tem todo um sistema tributário que é outro desafio. Eu começo a minha aula falando que para a gestão de empresas, eu só admiro todos os alunos, eu sou admirador deles porque eles são super-heróis. Ser empresário no Brasil é um grande desafio. O que eu quero dos meus alunos é que eles não aleguem desconhecimento. Exatamente. Porque, às vezes, você vai ter que tomar uma decisão arriscada. Você vai ter que ser ousado na sua decisão. A partir do momento que você arrisca, você tem que estar ciente do risco. O que eu não quero é que vocês que os alunos tomem uma decisão e depois falem, não sabia que ia acontecer isso. Não. Lá nas nossas aulas, a partir do momento que você tem a informação, você sabe. E depois disso, a gente pode falar... Por conta e risco seu. A gente fala em provisionamento, por exemplo. Tomei uma decisão errada, errada não. Tomei uma decisão arriscada, passo a provisionar caso aquele meu risco se concretize. Certo. Passo a guardar dinheiro, por exemplo. Caso aquele risco se concretize, tudo bem, eu estava preparado para isso. O ideal é não entrar nesse campo de risco, né? O ideal não é, mas a gente sabe que o empresário, no Brasil, dado todos os desafios que ele tem, é o ser e o dever ser. Deveria ser assim, mas às vezes na prática é difícil. E está tudo bem, só saiba que é um risco. Bruno, o futuro do direito trabalhista no Brasil? Perguntinha tranquila essa. Tranquila. Podemos fazer por inteligência artificial. Tipo o chat GPT responder.
O direito do trabalho está passando por um momento agora bastante ímpar. Acho que comentei um pouquinho ali sobre a uberização. E aí, especificamente... Isso é um exemplo super atual, né? E é isso que está acontecendo. Hoje saiu uma entrevista do presidente do TST e ele assumiu agora, e ele falou que essa é a pauta dele durante esse período que ele vai ficar como presidente. Porque a relação do Uber, do empregado... A Uber não tem um carro no Brasil, né? São todos os motoristas autônomos. Mas a lei não explica. A CLT não explica o Uber. A CLT não... Em 1945, a reforma trabalhista exatamente, não falou sobre essa relação, então o juiz ele fica restrito à lei. O juiz não deveria ter o ativismo, né, de criar outras leis, não deveria, porque também esse é outro assunto polêmico. Então o juiz ele olha a lei, ele olha o caso concreto e ele aplica a lei. E não raro, ele reconhece vínculo. E aí a gente tem hoje o TST decidindo de uma forma, o STF decidindo de outra forma, então a gente tem um conflito de competências. Então, o que eu vejo? Um movimento do direito do trabalho de modernização. Porque o próprio direito do trabalho não está satisfeito com o que está acontecendo. Né? A justiça hoje, você vê aquela sensação de protetividade, ela existe ainda, mas você vê cada vez mais ela sendo modernizada. E a justiça do trabalho não está mais contente com as leis que foram criadas lá em 45. Então, são dois caminhos. A justiça do trabalho querendo se modernizar por si só e o outro caminho é o legislativo. Né? Eu acho que a gente esquece que o nosso maior poder de influência é lá na urna. Porque a gente teve eleição para vereador agora, mas não é exatamente esse. Para prefeito. Prefeito e vereador, né? Isso. Mas quando a gente fala de deputado federal, é lá que a gente está... esse público quem pode reformar a CLT, que pode trazer projetos de atualização da CLT. Então, eu vejo o direito do trabalho com esse espírito de inovação, de tentando inovar. E até, né, Bruno, a questão do papel dos próprios sindicatos. Outro dia eu vi uma matéria muito interessante que, voltando, né, que os territórios mudaram, mas os mapas não foram atualizados. Que antigamente se fazia um piquete de greve, subia num caminhão, fazia um comando, fechava a fábrica, enfim, e hoje nem mais grandes fábricas existem. Então, o colaborador também mudou, o empregado também, a mente dele, a forma dele analisar, também houve mudanças, e os próprios sindicatos também têm que se adequar a esse novo comportamento desse colaborador, porque muitos deles viraram empreendedores, eles estavam lá no chão de fábrica e agora eles são empreendedores, né? Então eles também têm uma outra visão sobre a questão sindicalista, sobre a questão de relação trabalho e emprego, né? Você foi certeiro, exatamente já isso. Já fiz a pergunta e já respondi. Mas é exatamente isso. Aí a gente pode também dar um passinho até na questão política da coisa. O sindicato, por tanto tempo, teve um papel tão complexo e tão confuso que boa parte existem inúmeros colaboradores que acabaram pegando um pouco de aversão ao movimento sindical, que é um movimento legítimo e eu sou admirador do movimento sindical, mas o sindicato se perdeu. E aí, óbvio, não dá para generalizar, né? Claro. Mas a gente vê que a figura do sindicato ela acabou ficando tão confusa que o próprio sindicato criou aquele público que antes tinha uma devoção passou a ter uma aversão. E hoje em dia ele já é um colaborador moderno. E esse colaborador moderno, que ele já não está mais tão ligado ao sindicato, não está mais tão dependente do sindicato, ele não precisa mais do sindicato para de fazer política, e política no sentido de política trabalhista, né, de pleitear condições de trabalho, enfim. Ele precisa do sindicato como um ajudador. Ele não precisa mais. Se estivesse, né, como um ajudador... Se não tivesse criado essa figura de aversão, o sindicato seguiria com a força que sempre existiu. E justamente por essa figura complexa é que ele acaba fazendo um bypass, né, e ele mesmo sendo um colaborador... Última coisa que eu ia comentar é exatamente o que você falou sobre esse colaborador empresário. Porque cada vez mais o colaborador está vendo que dá para ser empresário. Que ele pode, ele mesmo,
vender produto. No entanto, que nós tivemos no Brasil uma explosão de MEIs, e isso é muito salutar, por mais que alguns segmentos achem que não, mas é o colaborador, o empregador, agora ser dono do seu nariz. Mas vamos fugir um pouquinho dessa questão política, porque muitas vezes ela é meia... complexa. Sensível, né? Bruno, de uma forma rápida, se você puder fazer assim, um comparativo das relações de trabalho no Brasil com, eu sei que você tem especializações fora do Brasil, com as relações de trabalho de outros países, na Europa, nos Estados Unidos, qual o comparativo que você faz? Tá. Eu vou falar especificamente da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, porque na Europa, por exemplo, a França é muito parecido com o Brasil. Mas a gente tem uma dualidade ali, que é o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo. Em que... E aqui é papo para um podcast inteiro, exatamente, tá? Exatamente. E aí sendo extremamente sucinto, né? No Brasil, o direito do trabalho ele não dá autonomia para as partes. Diferente do direito civil, o direito civil, se eu quiser comprar essa tua caneta batendo palma, e se você topar, não, tudo bem, se for bater 5 palmas, você pode comprar minha caneta. O direito civil dá autonomia para as partes negociarem como elas bem entenderem. O direito do trabalho, não. O direito do trabalho, você pode negociar conforme a CLT. Então, aquilo que você combina com o empregado, no Brasil, não vale. Vale se tiver de acordo com a CLT. Então, se eu combinei que eu não ia registrar o meu empregado, combinei com o Rogério que eu não ia registrar você, mas eu trato você conforme a CLT tiver como empregado, eu estou errado. Porque aquilo que eu combinei com você certo. não vale porque tem que estar de acordo com a CLT. Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, oposto. Exatamente o oposto. Nos Estados Unidos, ele dá autonomia, os Estados Unidos de forma geral, tá? Ele dá autonomia para que as partes negociem como elas bem entenderem. Então, plano de saúde, férias, salário, benefício, folga, tudo isso o Rogério e o Bruno acertam na negociação. Se isso é positivo ou se isso é negativo, cada um tem que ver o seu quadrado. Porque enquanto o Brasil traz uma série de benefícios laborais, nos Estados Unidos não tem, por exemplo. Justamente com uma troca dessa autonomia entre as partes. É muito mais flexível nos Estados Unidos, é muito mais fácil você contratar, porque você não fica preso, né? Essa é a palavra, preso ao que o Estado te manda. E normalmente você tem, como empreendedor, como empresário, você tem mais liberdade para contratar, né? Fazer experiências, não deu na relação de trabalho, não deu, cada um vai para o seu lado, cuida da sua vida e vida que segue. E isso eu acho que faz a economia girar de uma maneira mais... sem dúvida, multinacionais, mais solta, às vezes, né? têm muita dificuldade de implementar fábrica no Brasil, porque eles têm, e isso não é lenda, existe o custo Brasil. Exatamente. É uma rúbrica do custo que é para ter uma empresa no Brasil. Então, tem que ter muito benefício fiscal para uma empresa implementar uma fábrica aqui em Curitiba. Porque eles têm que incorporar a cultura da relação de trabalho no Brasil, que não é igual à europeia, não é igual à americana. Exato. Algum tempo atrás eu vi uma entrevista de um ex-presidente de uma grande empresa que ele disse que estavam indo embora do Brasil porque ele ouviu, quando eles vieram para o Brasil, ele achou que era o país do carnaval e descobriu que era o país da reclamatória trabalhista. E esse foi um dos grandes motivos, mas vamos deixar esse assunto de lado, que, como nós falamos, a gente podia ficar aqui algumas horas, mas aí quem está nos acompanhando acaba se aborrecendo, né? Mas é um tema empolgante, é um tema fascinante. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. Bruno, então, para a gente fechar... quais as dicas que você daria para os gestores que estão começando os primeiros passos, está empreendendo, está começando a sua vida, saiu lá da atividade laboral como colaborador e agora
está dando o seu grito de liberdade, sendo dono do seu próprio nariz, agora eu vou empreender. Para a gente finalizar, que dicas que você daria, ou que dica que você daria para esse empresário, futuro empreendedor, futuro empresário? Dica principal aqui, em março de 2025, curso de gestão de empresas do Centro Europeu. Muito bom. Embora pareça, de fato, o curso é muito completo. Muito obrigado. Mas, para além disso, buscar parceiro. Hoje, o empresário, às vezes, ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas ele não... Para sempre ser empresário, você não pode ser só bom na tua matéria-prima. Você tem que saber vender. Você tem que ter todo um arcabouço de ferramentas. E às vezes você não vai saber tudo. Então você precisa ter um parceiro que preencha o gap que você não tem. E lógico, conhecimento. Tem que buscar conhecimento. Às vezes, eu não consigo fazer o curso do Centro Europeu agora, mas a internet está aí. Claro que não é tão fácil achar as informações, mas elas existem. Tem muito livro online. Então, hoje só não tem conhecimento quem não quer. Não dá mais para expor capital a risco, né? E tentativa e erro, porque dentro dessa tentativa e erro, aquele capital que você tinha nas duas tentativas e que deram um erro... Eu não vou expor meu capital... Ele vai se esvair, né? Exatamente. Bruno, muito legal a nossa conversa, poderíamos estender, como bem falei, aqui por mais tempo. Vamos ter oportunidade de nos encontrarmos mais vezes para falar sobre outros temas relacionados à gestão, compliance. O Bruno também tem uma especialização na parte de fusões, aquisições, isso também é um tema muito legal, né? Vamos escolher o sócio, vamos vender, vamos fazer o valuation da empresa, quanto que ela vale. Então, já fica aqui, Bruno, além do nosso agradecimento em participar do podcast Centro Europeu, Mundo Empresarial, já fica o nosso convite para uma próxima visita, né, e a gente tratar de outros temas tão fascinantes, né? Empolgantes, ou desafiadores, né? Como é o tema das relações de trabalho. Agradeço de novo o convite, foi realmente bacana, espero já o segundo episódio, e muito, muito prazeroso poder participar aí dessa construção do Centro Europeu. Legal, muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço. E aqui então encerramos mais um podcast Centro Europeu, Mundo Empresarial. Esperamos que você tenha gostado.